Quero fazer aqui uma saudação até muito especial a Vossa Excelência, que cumpre um papel importante nessa casa e que teve a coragem, inclusive, de destacar um tema dos mais espinhosos e, eu diria até, do ponto mais decisivo, principalmente para o Nordeste brasileiro, e em especial para a nossa Bahia, e me refiro ao São Francisco. Portanto, quero fazer aqui uma saudação. Tive a oportunidade de falar isso hoje durante uma conversa que tive com o nosso secretário de Planejamento do Estado da Bahia, o vice-governador João Leão, que nos procurou para discutir um tema sobre o orçamento. E nós chegamos a conversar exatamente sobre esse tema do São Francisco, fazendo essa lembrança importante do trabalho que Vossa Excelência abraçou e como, de forma tão competente, Vossa Excelência tem tocado esse trabalho e chamado esse desafio. E esse é um debate, senador Otto, que cai exatamente num período em que todos nós discutimos a grave situação da nossa matriz de hidroeletricidade e que, portanto, o São Francisco alimenta, ou melhor, abastece os nossos principais lagos para o provimento de energia e, particularmente, e aí é a parte que eu diria que nos toca, portanto, a nossa querida Bahia e, claro, o nosso Nordeste. E esse é um tema que nós temos enfrentado no estado da Bahia de maneira a criar as condições buscando um conjunto de alternativas. A Bahia, senador Otto, deu um salto enorme, ou melhor, caminhou com o vento, ou foi arrastada pelos bons ventos da energia eólica, sendo hoje uma das melhores experiências e, sem dúvida nenhuma, terá em breve um dos maiores parques eólicos de toda a América Latina. Numa política muito bem ajustada, ainda no governo Jacques Wagner, agora encampada pelo governador Rui Costa, a Bahia ousou fazer a expansão de sua matriz energética e colhendo do vento a melhor experiência. E aí, bebendo nessa experiência de construir e consolidar parques alternativos, a Bahia se destacou no último dia 28 de agosto, no leilão de solar, sendo inclusive o estado com o maior número de ofertas naquele leilão. No próximo dia 9 de outubro, estaremos na cidade de Stuttgart, na Alemanha, com a presença do governador de estado, diversas lideranças do setor, a Federação de Indústrias na Bahia. Nós teremos a oportunidade de apresentar para diversos empresários alemães o que é a oportunidade de negócios de energia solar no estado da Bahia, no Brasil, até porque também nós teremos a presença de figuras de outros estados brasileiros a convite do governo alemão, assim como também o governador fará uma caminhada pela Itália, apresentando também a empresários italianos essa imensa oportunidade, ou melhor, esse clarão que se abriu na economia, mas que, ao mesmo tempo, é o clarão, ou seja, é a força do sol do Nordeste brasileiro, principalmente da Bahia, apostando numa das melhores alternativas para a geração de negócios, para a geração de oportunidades e, principalmente, para suprir as nossas carências. Eu diria, senador Otto, que o encontro entre essas duas matrizes, ou melhor, a junção dessas duas matrizes, essa junção nos permitirá um aproveitamento ao extremo das condições para o provimento de energia, não só no estado da Bahia, mas também no Brasil. E digo isso a partir de uma leitura muito simples para que as pessoas possam entender. Meu pai brincava muito, senador Otto, e dizia, toda vez que não chovia lá na roça, Vossa Excelência é um sujeito que veio do sertão, meu pai tinha uma pequena propriedade num lugar chamado Tertuliano Sampaio,
ou Cacimba, como era o nome mais conhecido, ali uma das localidades do município de Itiúba. Meu pai adquiriu essa propriedade porque por ali era exatamente, passava em Tertuliano Sampaio, antes de Itiúba, o trem onde meu pai trabalhava, e nós saíamos sempre nas férias para esse lugar. Lugar cheio de lajedo. A expectativa nossa era a chuva para encher aqueles buracos no lajedo, transformando em fontes de água. E todas as vezes que estava muito seco, meu pai olhava para a gente no terreiro e dizia assim, está vendo aí? Quanto mais seco, mais vento. Porque não caía água, não ventava no terreiro, e a gente olhava para cima, não tinha uma nuvem. Esses são os locais ideais hoje para a adoção das duas matrizes. Quanto mais seco, mais vento, se tem mais vento. Portanto, a gente planta ali um moinho para colher desse vento a energia. E quanto mais seco, mais vento, que o vento leva a nuvem, que, portanto, não cai a chuva, senador Otto, é o local ideal para a placa solar, porque no lugar onde tem o sol, mas não tem a nuvem, a gente não convive com um dos fenômenos que a natureza também adota, que é exatamente o sombreamento da placa, com a incidência do sol sobre a nuvem e a sombra da nuvem nessa placa. Então, portanto, esse é o lugar ideal. Colher o vento à noite e colher durante o dia a incidência dos raios solares. E por que juntar, inclusive, essas duas matrizes a estruturas existentes? Porque se nós plantarmos, senador, as placas solares, e o termo que eu estou usando plantar é exatamente porque nós precisamos cravá-la no chão, no lugar onde nós já temos toda uma estrutura de eólica, nós vamos economizar no uso das linhas de transmissão já existentes. E se fizermos isso numa combinação na proximidade dos lagos ou dos locais onde nós temos geração de hidroeletricidade, nós podemos colher as três matrizes utilizando da sua saída uma única e somente única linha de transmissão. Portanto, a experiência de, na região, colher energia do vento, extrair das placas solares as incidências desse nosso rei sol e, ao mesmo tempo, colher com a abertura das comportas a hidroeletricidade, nós vamos poder fazer a compatibilização dos três sistemas. No momento de crise hidrológica, onde o manejo d'água que Vossa Excelência tanto discute, de um rio que já não tem vazão e, portanto, não consegue chegar na foz, assim como também não consegue chegar no lago, é a partir daí que se dá a oportunidade de manejar essa água, sem perder a possibilidade de gerar energia por outras fontes. No momento em que segura a comporta, poder-se ir aí, a partir dessa nova política, adotar o sistema de utilização de placas ou de energia eólica. Portanto, esse é um desejo, é um sonho que a gente projeta para frente. E não está longe de acontecer. No Lago Sobradinho já começam a serem colocadas algumas placas sobre o lago. Em Juazeiro, ali perto de Sobradinho, senador Otto, nós já temos algumas experiências de placas solares nas edificações do Minha Casa Minha Vida. Então, portanto, naquela região ali, próxima a Centro-Sé, temos diversas torres de eólicas já plantadas ali, portanto, colhendo a energia do vento. Esse é o desafio de adotar essa política. Do ponto de vista eólico, creio que é bem provável que já em 2015 nós temos a oportunidade de contribuir com mais de 11 mil megas a questão da cobertura de eólica no país. E espero bem em breve, com a geração distribuída, tanto fotovoltaica quanto termo, na solar, a gente tem a capacidade de contribuir com esse nosso Brasilzão. Portanto, é uma oportunidade sem igual, é um desafio grande que se coloca nesse momento de necessidade e que, portanto, pauta de uma vez por todas essa questão para que a gente tenha, de uma vez por todas no Brasil, a possibilidade de fazer o bom debate, o debate da energia enquanto fator de desenvolvimento, a capacidade da gente, inclusive, continuar atraindo
à indústria. Nós que vivenciamos isso, senador Otto, recentemente, com a questão da renovação dos contratos para alimentar o que nós chamamos da indústria eletrointensiva no estado da Bahia, fruto do custo elevado da energia, em decorrência, efetivamente, da crise hidrológica e da nossa redução de produção de energia num dos momentos mais difíceis da nossa história. Ainda que as usinas térmicas tenham, de certa forma, segurado a onda a um custo muito elevado, e nós sabemos também que não é uma energia tão limpa. Até porque todas essas unidades elas precisam de um momento para sua manutenção. Então, portanto, a adoção de medidas para que a gente possa, de uma vez por todas, resolver o problema e aí sim usar de forma agressiva uma política de atração de investimento. Eu me lembro que eu estive com Vossa Excelência na campanha ali em Teixeira de Freitas, senador Otto, em 2014, e a maior reclamação ali em nível local das pessoas a maior reclamação era exatamente não ter a capacidade de fornecer energia para novos empreendimentos no extremo sul. Você imagine, naquele período ali, o absurdo que se vivenciava. A Coelba respondia a gente que não adiantava atrair investimentos para aquela região do estado, porque ela não teria como suprir com a energia a necessidade para o funcionamento daquelas pessoas. Então, portanto, creio que esse é um debate que é importante e que, principalmente nesse momento de dificuldades, que a gente tanto trabalha para recuperar de uma vez por todas. Que a gente trabalha a necessidade de cobrir aí essa crise econômica que se estabeleceu com a atração de investimentos. Portanto, essa é uma matriz decisiva, assim como a energia, o fator telecomunicações ou o fator tecnologia da informação e comunicação. Então, a Bahia se preparou, senador Otto, para esse crescimento, na área de energia, na área de mineração, na petroquímica, né? Até na indústria naval. Nós estamos enfrentando uma crise brutal com o nosso estaleiro, ali o estaleiro Paraguaçu, em Ceada, mas é importante que essas medidas possam, de certa maneira, serem direcionadas para uma solução, buscando retomar o perfil de crescimento da Bahia, gerar oportunidades de trabalho, superar a crise e a gente colocar a Bahia de novo na rota de crescimento, como vínhamos numa escalada, eu diria, extremamente positiva. Eu conversava com o governador no domingo, senador Otto, e a gente discutia muito a crise de quase mais de 80 mil postos de trabalho perdidos na Bahia nesse período. Portanto, é nesse desafio da infraestrutura, da logística, mas principalmente de uma política de atração de investimentos para a gente continuar colocando a nossa Bahia na rota de crescimento e a nossa Bahia podendo cada vez mais fazer mais e melhor pelo povo baiano. Era isso, senador. Muito obrigado.